Programa TVK. Um oferecimento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. TVK desta semana recebe o nosso colega de casa, jornalista Djalma Luiz Benetti, o nosso Deda, o Deda Questão. Deda, nós estamos vivendo um período em que você tem, tanto no blog, no Deda Questão, na sua participação na Rádio Ipanema, na Interativa TV, essa preocupação com lados, essa preocupação com a democracia, esse acirramento de comportamento, de opiniões diferentes, se colocando não como adversários, mas como inimigos, cusparadas. Como é que você sente esse momento? Qual é a análise e a tua percepção deste momento que nós vivemos? Olha, Kiko, sabe que o que me preocupa é que é um processo que ele está contínuo e crescente, e não há sinal de arrefecimento, né? A gente teve uma eleição muito disputada, né? Até a abertura das últimas urnas na Bahia, o Aécio estava como presidente, e aí na Bahia, no interior da Bahia, isso se reverte, né? A Dilma passa, ganha por muito pouco do Aécio. E o sentimento, né, principalmente desse lado onde a gente mora, no Sudeste, né, Sudoeste do estado de São Paulo, é de uma certa decepção. Todo mundo fala, será que é verdade? Será que não é? E aí ficou essa divisão, esse acirramento, com a desconfiança de que poderia ter algum problema na urna. Aí é auditado, é feito, passa-se os meses e fala, olha, a eleição foi absolutamente ilegal. E aí a gente tem um comportamento de acuamento, acho que é essa a palavra, da presidente Dilma em relação ao Congresso. A própria inabilidade da presidente, é a minha opinião, né? Fez uma desarticulação total. E aí essa falta de imposição da agenda do discurso de campanha também, logo revertido com informações da dificuldade que o governo enfrentaria. São todas essas questões, elas criam dois lados. E também o Aécio não foi a liderança posterior como oposição, embora o PSDB tenha sido um dos artífices desse processo de rua e de descontentamento do governo da presidente Dilma, mas a economia por si só foi o grande combustível desse processo de impeachment. Aí essa incapacidade não dá pra, exatamente. Gera esse momento. Aí se chega no ápice, que é o processo da Câmara, né? Da Câmara vai para o Senado, que me parece algo sacramentado, quer dizer, dia 15 de maio, né, dia 17, dia 17 de maio, acho que é o prazo. Já uma articulação crescente, inclusive a grande mídia vai divulgando os passos do Michel Temer na indicação deste ou daquele nome, na construção do governo de transição. Deve ser, né, o presidente com menor oposição dentro do Congresso, vai ter uma maioria folgada levando em conta, né, os números do impeachment. Então, são 360 e mais de 370 a favor, cento e poucos contra, quer dizer, tem tudo para fazer o que deseja. Inicia, inclusive, com algumas medidas talvez impopulares, aumento de imposto, cortes de gastos. A questão central é essa, né? É a hora certa. Isso é difícil falar, que hora que é certa e que hora que é errada, mas a questão é, o setor produtivo falou, olha, Michel Temer, você vai para essa transição, mas é necessário que você faça a lição de casa. A lição de casa vai gastar menos do que o dinheiro que está entrando. Não vai nem empatar, você vai fazer uma poupança. E isso ele vai fazer. De onde ele vai tirar esse dinheiro, né? A oposição vai falar, vai tirar a questão... Também não vai realizar grandes coisas. É a economia o foco central. É arrumar a casa, né? E aí, Kiko, isso tem gerado essa minha preocupação inicial da sua pergunta, que é na rua o cidadão comum, né? Como é que ele tem reagido a essas questões. Será que ele vai começar a perceber na medida em que a economia se reaqueça, aí as coisas se arrefecem e as coisas caminham? Porque nós temos, na verdade, Deda, para quem já viveu a democracia, o início da democracia no governo Collor, nós temos um período de boas lembranças de uma transição do Itamar, depois de um processo traumático também do Fernando Collor,
nós tivemos um governo de alguém que trouxe serenidade, articulação e conseguiu montar um governo com pessoas de credibilidade, no caso, à época, o ex-presidente Fernando Henrique como gestor da economia e implantando as medidas e tornou-se o candidato. Quer dizer, será que esse quadro se desenha? Daí a questão de Aécio Neves e Geraldo Alckmin não querer que o José Serra participe, tenha uma importante figura e ocupe um lugar que praticamente Aécio e Geraldo Alckmin disputariam dentro do PSDB? Quer dizer, será que a questão pessoal agora dessas figuras não está pesando mais do que o Brasil? E aí, esta situação de PSDB participa ou não no governo Temer, através da figura do José Serra? Então, você tem razão. Quer dizer, são dois projetos pessoais, né, do Aécio e do Alckmin, tentando impedir que o PSDB, aí liderado pelo Fernando Henrique, falando, não, tem que fazer parte, liderou o pedido do impeachment, tem que estar lá. O Serra, me parece que é um nome de consenso, de ser o grande gestor, né, então me parece que esse nome... Talvez para a saúde ou para a área social? Olha, eu acho que tem que ser o grande gestor da economia. Ele não vai, eu particularmente, não acredito que ele vai repetir o que ele já fez. Para que ele vai na saúde de novo? Mas ele também não faria a vida com o Meirelles no Banco Central, então, por exemplo. O Meirelles é alguém que se vai para a Fazenda, né, o Serra está fora do governo. Eu não acredito nisso. Acho que o projeto passa pelo Serra. Mas, Kiko, eu quero lembrar você o seguinte, né? Você fala da experiência do Collor, uma diferença brutal. Né? O Fernando Collor era solitário, né? Solitário. Essa é a palavra. Era alguém sozinho, era um projeto de mídia quase. Né? Caçar Marajá, era todo domingo. Acabou na renúncia, né? Acabou na renúncia. Você tem hoje o maior partido do Brasil. É o Partido dos Trabalhadores. Você tem o PT, você tem a maior liderança... Vinculado a sindicatos, a movimentos sociais. Você tem a maior liderança... Né? E que tem que se reinventar, né? Então, é importante, Fernando Henrique fala, eu concordo da importância do PT na democracia brasileira. Pois é, mas... E aí amadurecido, talvez, dessa experiência dura, final. Você tem o maior líder popular da história do Brasil. Brasil a gente não tem vivo, noção... A gente não tem noção do que foi o Getúlio Vargas. Porque sem essa mídia toda, rede social. Mas o Lula é um grande líder. E aí você tem o Lula. Então você tem movimenta o Lula massas. Com uma capacidade de falar diretamente com o povo que raramente se viu. Então você tem aí o maior partido, são 3 milhões de filiados, você tem movimentos sociais, você tem uma articulação... Embora, né, Deda, em função da dificuldade do partido agora, ontem mesmo, a semana passada, eu vi na grande mídia, uma debandada de prefeitos do PT saindo da legenda para disputar a reeleição, o processo aqueles que têm chance. A gente tem o caso particular de Sorocaba, onde o Glauber Piva... É um bom candidato, mas o partido vai pesar contra. Não. E aí, o que ele faz de toda essa pré-campanha dele? Você não acha o número 13, não acha a estrela e não acha a cor vermelha. Ele põe lá letras pequenininhas, começar de, e aí grandão, novo, com azul, com laranja, com uma outra linguagem de comunicação. E o partido já chamou ele para se explicar. Falou, Glauber, que história é essa? Né? E aí é um pouco disso que você está falando. As pessoas sentindo essa rejeição do PT. Mas mesmo assim, você tem essa diferença fundamental com a época do Collor. Você tem a organização, a liderança do presidente Lula, falando, vamos resistir. E aí ninguém tem ideia do que é essa resistência. Né? E do que esse 1/3, 20%, 25%, vamos lá, que seja 1/4, né, do cidadão, entendendo que a visão do PT é a visão correta nesse momento. Então, eles têm força para mostrar isso. Então, como que faz? Vai eliminar? Faça uma borracha? Acaba? Não existe isso. Eu digo o seguinte, tem força, mas até quando essa força continua existindo, na medida em que você tem uma presidente frágil, uma economia combalida, sem condições de continuar? Não, talvez na figura do Lula ela teria condições, mas a presidente não reúne mais essas condições. Então, isso que eu ia falar, isso me parece uma página virada, né? De que o PT viu impeachment, deixa a presidência. Isso me parece uma página virada. O PT vai lutar, 180 dias ela volta, essa é a certeza, né, de quem está nesse... A minha questão não é mais essa. Eu acho que a preocupação é como que quem pensa diferente vai conviver até 2018? E se em 2018, né, a maioria do eleitor entender que deve voltar o Lula? Qual vai ser o comportamento
dessa elite que entendeu que deveria mudar para o Michel Temer agora. Essa é a minha grande preocupação. Agora, Deda, o que me preocupa, né? A gente estava olhando um comentário da filha do Michel Temer, que é secretária... Ela é professora da PUC. E é secretária estadual de uma pasta, que eu não sei qual é. Ela é secretária estadual de uma pasta específica e é professora de Direito Constitucional há mais de 20 anos. Né? E ela diz o seguinte, né, a preocupação de um país, uma democracia de 26 anos, de 30 anos, nós temos 2 impedimentos. Né? Collor, agora o impedimento da presidente Dilma que se consolida. Quer dizer, a sociedade brasileira e a democracia brasileira também parece que nessa Constituição quase parlamentar, né, ela não tolera mais a espera de 4 anos para a solução de problemas econômicos, políticos. Me parece que assim, a sociedade clama, talvez, por mudanças, provavelmente que não aconteçam agora, mas nos próximos 5, 10 anos, no sentido de nós temos também uma possibilidade de cobrar dos governantes um resultado. Não dá para esperar mais 4 anos numa economia globalizada. Kiko, vamos pensar... Será que viramos parlamentaristas? Então, mas vamos pensar o seguinte... Ou não é agora, é golpe? Isso seria um golpe? Vamos pensar o seguinte... os 503 deputados, lá, 300 e não sei quanto que foi a favor do impeachment, eles representam essa questão ideológica ou, e essa é a minha visão, representam... Quer dizer, economia. E a economia é para atender um determinado grupo onde eles estão fiados ali. Não atendam o voto da igreja para você ver. Né? Não atenda Mas o voto... Mas na linha de raciocínio, se você tiver... Você tem um irmão na tua casa. Se você estiver muito bem de vida e o teu irmão estiver muito mal, as coisas não vão estar bem, você não vai conseguir feliz, ele está muito próximo de você, você vai ter que amparar. E a sociedade não é diferente, quando tem um só setor privilegiado e o outro muito mal, ou a economia vai bem como um todo, ou a gente tem a economia crescendo e os setores todos bem, embora existam setores representados na Câmara dos Deputados, nas câmaras legislativas, municipais, quer dizer, não dá só para ter esse tipo de representação. Pois é, você sabe que a minha visão disso, sabe qual é? Você pega os 13 anos do governo do PT, você pega um extremo de quem era pobre, estava na miséria. Melhorou muito. E quem está no outro extremo, quem era rico, também ganhou muito. Muito. Quem perdeu ou foi ignorado, eu acho que esse é o grande erro, acaba sendo ignorado, é essa faixa central. E é ela que vai para a rua, é ela que pressiona na igreja, é ela que pressiona nos clubes sociais que ela participa, ela que participa nos sindicatos patronais. Ela fala, alguma coisa tem que acontecer, não é possível que aquele lado tenha melhorado tanto, que aquele outro lado tenha melhorado tanto. Mas nós chegamos ao fundo do poço agora, né, Deda? Então, agora ninguém está bem, né? Na verdade, não é assim, só quem está no meio, na agora verdade, ninguém está bem. Na verdade, assim, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que... Até porque quando você fala que há benefícios, eu não sou vinculado ao PSDB, nem estou querendo fazer essa defesa, mas assim, eu tenho uma admiração sobre alguns passos e encaminhamentos que o governo Fernando Henrique fez. E os avanços na área social foram possíveis dentro do governo do PT, embora tenha enfrentado uma crise internacional, a da marolinha, que o presidente Lula conseguiu na economia local aquecer, gerando crédito e minimizar os problemas da crise nacional, da crise mundial, mas também pegou um governo preparado para crescer quando o Fernando Henrique saiu. Quer dizer, nenhum governo pega sem continuidade, quer dizer, não é totalmente ruim um governo quanto o outro. Quer dizer, é que chegamos a uma situação crítica, o governo da presidente Dilma, mas não dá para deixar de reconhecer avanços que nós tivemos dentro do governo do Partido dos Trabalhadores, em especial no governo do presidente Lula, né? Então, aí você coloca uma questão que é aquela que eu costumo dizer, quer dizer, o governo que tem um respaldo popular, né? O que hoje está muito em voga é isso. O governo... Confiança. Então, mas uma questão, o Michel Temer não tem voto. Aí eu pergunto, a Dilma tem? Entendeu? Me parece que não. Entendeu? Quem tem o voto é o Lula, é o partido, a partir do momento que você pede uma visão de governo e se coloca lá. Então essa questão... você pode ter voto para ganhar, mas depois do voto você tem que ter credibilidade da sociedade, do Congresso. E o voto em si, ele não te blinda para um governo de 4 anos. É uma conquista diária. Você perde o apoio na sua casa. Se faltar a comida, a sua mulher não vai dormir na tua cama, não vai levar mais o cafezinho, ou você não vai levar para ela. Mas aí você chega num consenso
E num dado momento isso se arruma. Nem que seja no extremo. Mas a Dilma não teve capacidade, então, para dialogar. Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que ela não teve voto. Eu acho que ela não tem esse respaldo popular. O respaldo popular discordo. é do... Vamos para um intervalo? E nós voltamos já nessa discussão positiva, nesse momento importante que o Brasil está vivendo, com esse especialista, o colega Djalma Luiz Benetti, aqui da nossa Interativa TV, um programa de sucesso aqui, todos os dias, que fala de política, que fala de tudo que está acontecendo, não só da política nacional, mas também da política local. E a gente volta já com o nosso TVK especial aqui com o Djalma Luiz Benetti, o D da questão. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Pela minha mamãezinha, pela minha vovozinha, pela vovozinha da minha vovozinha, pela cachorrinha Nina, pelo padrasto, por todos eles é que eu voto. Sim, esta é a qualidade dos nossos parlamentares. Infelizmente, num momento tão sério, onde se discute o impedimento da presidente Dilma, vem esses parlamentares, que aliás a maioria jamais tinha visto tanta baixaria, são esses que são os responsáveis para votar projetos sociais, para votar projetos que nos beneficiem. Vamos ver então o que vai acontecer daqui para frente. Vamos esperar o Senado e vermos se não teremos mais esse quadro circense. TVK desta semana com o Djalma Benetti, o nosso D da questão. Aqui nós estamos presentes na sua Interativa TV, 24 da NET, Itapetininga, Votorantim e Sorocaba. Deda, vivemos um momento em que a democracia vive este momento de tensão. Michel Temer deve, diante do processo de impeachment, assumir a presidência da República, um momento de transição. E nós falávamos, você falava da questão dos votos da presidente Dilma, de toda essa situação e do poder de articulação dela extremamente fragilizado nesse momento. E você fazia uma abordagem importante que eu gostaria de discutir. Você levantou uma certa dúvida de que, passados 2 anos desse provável governo Michel Temer, a economia não consiga imediatamente este reaquecimento e o bolso das pessoas não tem o sentimento de um crescimento. Eu discordo, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos a gente vai ver índices e uma economia muito, muito confiante, mas quando a gente fala em voto, talvez nesses 2 anos muita gente não esteja contente e a gente tem um fenômeno Lula e o PT voltando através do voto. Você vê riscos num processo em que Lula pudesse liderar, que a democracia pudesse estar em risco, de um regime de exceção em função disso? Eu vejo. Eu não vejo, mas eu sinto que você vê. Eu vejo e eu acho que a gente tem que começar a discutir isso hoje, né? Saber como planejar, projetar cenários para 2018, né? Olha, a economia está boa, a economia está ruim, as pessoas estão aprovando o que está aí, né? São cenários, por isso que eu falo que esse momento é diferente do Collor. O Collor não tinha um grupo, né, construindo um cenário para aquele momento da eleição.
E ele renunciou. O PT não vai renunciar, não renunciou, mantém um discurso de projeto de governo, de poder, de voltar ao poder, de ficar no poder. E aí você tem esse período de 2 anos e meio de um governo Michel Temer e chega lá em 2018. E aí você tem os cenários possíveis, de que está tudo lindo, maravilhoso, de que está tudo mais ou menos, de que está tudo ruim, né? Ou uma mistura disso. Ou é alguém desse grupo ligado ao Michel Temer, de qualquer partido ligado, ou de alguém que esteja vinculado teoricamente à esquerda. E aí PT, eu falo para você, PCdoB, digamos que PSOL. naquele momento, quer dizer, as reformas que a sociedade, principalmente a sociedade de trabalhador e a sociedade não produtiva, alcance uma maioria. O bolso de uma maioria. E aí, qual é? Ó, não está concluído esse projeto. Ó, precisamos de mais tempo para concluir. Como é que vai ser? Em 64, né, se entendeu, assume o Castelo Branco e ele fala assim, não, eu vou ficar aqui, em 66 eu entrego esse governo. E olha, foi até 81, né? 85. 85 com o Figueiredo, exatamente. Até 85 quando entra o Tancredo. Foram 23 anos. 23 anos. Então eu pergunto, que discussão que é necessária hoje, onde esse novo governo assume, até esse momento da eleição? Quais são os cenários possíveis de serem projetados? Se concretizando esses cenários, qual é o comportamento? Quer dizer, vamos entregar, vamos devolver? Vou discordar de você e tenho certeza que nesse governo de transição nós vamos ter restabelecida a confiança. Eu acho que aquilo que nós mais necessitamos dentro do desenvolvimento econômico de uma nação é confiança. Confiança em liderar uma empresa, em liderar uma sala de aula, em liderar um grupo de jornalistas. Eu acho que a liderança é estabelecida pelo seu exemplo, e pela sua capacidade de agregar, de dividir o poder e de poder articular. E acho que isso Michel Temer tem de sobra, nessa articulação congressual. Mas isso não vai se Não traduzir... é o necessário só isso. Não se traduz em voto. E voto não. Pois é. Voto não. O que traduz voto é economia, com dinheiro no bolso e qualidade de vida das pessoas sobre o aspecto econômico. E mesmo assim, né, quando você tem uma oposição forte, e é isso que eu insisto, o PT é essa oposição forte, ela cria dúvida. O PT, na verdade, garantiu no final do governo Fernando Henrique de que ia manter os contratos. O Lula fez uma carta aberta ao Brasil. Na questão o quê? Confiança. Porque aquele governo, mesmo perdendo a eleição, ele tinha confiança. Ele não tinha mais voto, mas ele tinha confiança de quem ia investir. E não é diferente agora no momento em que a economia possa ter passos, em que nós tenhamos que ter a preservação desses bons caminhos, né? Mas me parece que o governo do PT gastou mais do que devia. Gastou mais do que devia. Isso nem parece, isso é certeza. Isso é certeza. Você sabe que o grande aí, falando uma questão... E nós vamos querer isso de novo? Fugindo um governo que gaste? Fugindo um pouco da análise e indo para o fato em si, né? Que é talvez a coisa mais estapafúrdia que possa ter acontecido no governo Dilma, né? E talvez no mundo, é ela apresentar para o Congresso, colocar em votação, um orçamento onde ela falou, viu, eu vou gastar mais, tá bom? Vou gastar mais. Essa é uma coisa estranha. Vou mentir, tá? E aí ela nem mentiu, ela falou a verdade. Ela falou, olha, eu estou gastando mais, tudo bem? Vou ficar devendo, não sei. Mas como assim? Então essa questão, ela quando o cidadão comum começa a entender que é o emprego dele que fica em risco, né, o pequeno empreendimento dele, porque você tem muitos microempreendedores, né, hoje no Brasil, desde pequeno comércio, serviço. Quando ele se vê em risco, né, ele fala, pô, mas não é possível que alguém me faça uma proposta dessa, né? Quer dizer, eu já estou falando que vou gastar mais do que eu vou receber, espera um pouco. Eu acho que ali, né, é onde a presidente Dilma começou a perder, né, todo o fio de esperança de que ela pudesse restabelecer, né, essa conexão com aquilo que a sociedade desejava. Você teve toda a pressão política e tal, mas isso me parece muito forte. Bom, para a gente encerrar, o que reflete tudo isso agora nesse processo eleitoral de Sorocaba? Olha, isso é uma incógnita, né? Eu sou uma eleição curta. Uma eleição curta em onde as pessoas elas ainda votam. Não tem mais, a gente não vai ter tanta edição diferenciada, efeitos especiais. É uma eleição muito no gogó, né? E onde quem é conhecido
Pode levar vantagem. Leva vantagem porque você tem menos tempo de construir... Não vai ter mais cavalete na rua, não vai ter cavalete. mais adesivos, tem um padrão nos carros. Quer dizer, a gente vai ter uma campanha mais pobre e me parece que a divisão de tempo na TV dos partidos ela deve ser meio igualitária com ganho a mais, quer dizer, aqueles que têm o mínimo terão um bom mínimo, né? O que significa que os candidatos novos, embora não conhecidos, terão um tempo mais igualitário na televisão. E a desvantagem é que vão ser 40 dias na televisão e não mais 90. A vantagem é que vai ficar de segunda a sexta no ar, não vai ser mais intercalado um dia prefeito, um dia vereador. Vai ser sempre prefeito, vereador só vai aparecer nos intervalos ao longo da programação. Então é uma questão muito diferente. Mas eu ainda acho, né, que a decisão do voto ela é muito na pessoa e não tanto em relação ao partido ou à ideologia, como acontece quando você escolhe um presidente ou até um governador. Eu acho que para prefeito vai muito aquele que tem um discurso direto, né? E aí a questão é que discurso que vai prevalecer, né? O discurso de ser o que faz tudo dentro da lei, ou o discurso daquele que faz o que entende que é certo e depois, se alguém contestar, ele vai lá e responde, mesmo que pague por isso e pague por muitos anos. Então essa questão eu acho que é muito que vai estar em jogo na eleição municipal. Quem viver verá. Não tem dúvida. Esse Djalma Luiz Benetti, o nosso Deda, que participou deste TVK especial com você aqui na sua Interativa TV 24 da NET, Sorocaba, Votorantim e Itapetininga. Fique com Deus e até o próximo programa na sua Interativa TV. Programa TVK. Um oferecimento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota.